Olá, tudo bem? Eu estive pensando aqui e resolvi gravar um vídeo sobre essa questão. As pessoas dizem que amam a Deus, mas até que ponto elas amam a Deus? E de que forma elas amam a Deus? Será que realmente elas amam a Deus como deveriam amar? É um tema que a gente tem que parar para pensar. Porque você sai para caminhar, você vai em qualquer lugar e pergunta às pessoas: você crê em Deus? A maioria das pessoas responde que sim. Aí você pergunta: você segue a Deus? A maioria das pessoas dizem que sim. Sim, eu sigo a Deus. Mas até que ponto? Será que seguimos mesmo a Deus como devemos? Eu quero ler um versículo para vocês aqui que está em 1 João. Quero só ler um versículo com vocês aqui que está em 1 João, no capítulo 1, o versículo 1 João 2, versículo 6, melhor dizendo. Diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que versículo extraordinário, né? Aquele que crê nele, que diz que faz a vontade dele, deve andar assim como ele andou. E como Jesus andou? Será que Jesus andou falando mal das pessoas? Será que Jesus andou se queixando do dia a dia? Será que Jesus andou dizendo mentira? Será que Jesus andou comendo alimentos impuros? Será que Jesus andou bebendo bebidas que faz mal ao corpo dele? E como assim nós dizemos que queremos Jesus, que amamos Jesus, que fazemos a vontade de Jesus, sendo que a Escritura Sagrada de Deus diz assim: se você ama Jesus, você deve andar como ele andou. Mas nós temos uma natureza pecaminosa. E a Bíblia mesmo diz que nós somos de natureza pecaminosa e não temos como viver sem pecar. Não é verdade? Então, como fazer a vontade de Deus e andar como ele andou? A Bíblia também diz que aquele que crer em Deus, aquele que crer em Jesus, que faz a vontade do meu Pai, que está lá no céu. Jesus diz isso. Então, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos tornamos adoradores de Deus. Adorar a Deus acima de todas as coisas. E isso não quer dizer que se eu passar a adorar a Deus acima de todas as coisas, não quer dizer que eu não venha pecar ou cometer algum erro, algum deslize na minha vida. Então, como amar a Deus acima de todas as coisas se eu continuo fazendo o que é errado? E se a Bíblia mesmo diz que aquele que diz que me ama faz a vontade do meu Pai? Amar a Deus acima de todas as coisas é estarmos sempre em comunhão com Deus. Errar, erramos. Pecar, pecamos. Porque assim quando Adão e Eva pecou, quando Adão pecou, a Bíblia diz que o pecado passou a todos e todos passou a ter a natureza pecaminosa. E nós somos pecadores. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu é estar em comunhão com Ele. É estar fazendo a vontade dele. E aquele que faz a vontade do Pai, eu só quero te dizer uma questão. Quando dizemos que amamos Jesus e que fazemos a vontade do Pai e que estamos nele e que queremos ser salvos,
e que queremos ter uma bênção especial de Deus, eu só quero te dizer e trazer uma única sequência para seguirmos, e assim Deus vai nos abençoar, mesmo sendo de natureza pecaminosa e cometendo alguns pecados. Sabe qual? Fazer o possível e o impossível para guardar e obedecer os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Está lá em Êxodo, capítulo 20. Você vai ver ali os 10 mandamentos. Começando desde amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão, e todos outros mais mandamentos. Poderia falar dos 10 aqui para você agora. Mas eu queria te dizer que fazer a vontade do Pai é obedecer os mandamentos de Deus. E não só obedecer os 10 mandamentos. Mas se somos pecador, é impossível obedecer os 10 mandamentos. De fato, é impossível obedecer os 10 mandamentos se não estivermos apegados com Deus. Porque a Bíblia nos garante que quando erramos, quando pecamos, nós temos um intercessor. Quem é esse intercessor? Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele pode nos salvar e nos redimir e perdoar os nossos erros. E assim nós fazemos a vontade do Pai, obedecendo os mandamentos. E quando erramos, vamos a Jesus, que é fiel e justo e morreu por mim e por você, e pode perdoar os nossos pecados. Entendeu? E aquele que anda dizendo por aí, que ama Jesus, que faz a vontade de Jesus, mas transgride os mandamentos de Jesus e não se arrepende, esse é mentiroso e não tem parte com Jesus no reino do céu. Então, fazer a vontade do Pai e obedecer Jesus é obedecer os 10 mandamentos completos. Sabe, meus queridos? Inclusive aquele que eu vou citar, que diz aqui a partir do versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e falar toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o santo sábado. Então, se você obedece todos os outros mandamentos, mas transgride esse, você é culpado de todos, tá? Você é culpado de todos. E você pode pedir perdão a Deus. Se você trabalhou todos os sábados, você pode pedir perdão a Deus. Ele vai te perdoar, porque Ele não faz conta da ignorância. Mas a partir de agora que você soube e que Ele te perdoou, então você não pode trabalhar mais. Não é questão de pedir perdão e quando for sábado que vem, o próximo sábado, você for trabalhar de novo, achando que pode trabalhar todos os sábados e assim pedir perdão. Não é isso que Deus quer. Amar a Deus acima de todas as coisas é arrepender dos erros que cometamos e ir com o coração aberto e puro a Jesus, porque Ele intercede por nós. Então, se você diz que ama a Deus e quer a recompensa, obedeça os 10 mandamentos de Deus. E não só 8, não só 7, não só 9, tá? Tem igrejas por aí que mudaram os mandamentos de Deus. Não caia nisso. Os mandamentos de Deus estão em Êxodo 20, do versículo 1 em diante. Você vai saber aí qual é os mandamentos de Deus e o que Deus quer para a sua vida, tá? Deus abençoe você e preste atenção nisso, tá? Se você realmente ama Jesus e quer a sua salvação e a vida eterna. Obrigado.